Mais uma vez, caros alunos e alunas, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do momento que você estiver assistindo essa gravação. Nós vamos dar continuidade, então, ao estudo de Guerra Fria, tá? E hoje o nosso tema, dentro da segunda etapa, chamada Coexistência Pacífica, é a questão da crise dos mísseis soviéticos em Cuba. Imediatamente vou compartilhar aqui a minha tela com vocês, para que a gente possa, utilizando o PowerPoint, isso dá início ao nosso estudo. Eu vou fazer um retorno, né, para a gente poder entender melhor a origem da crise dos mísseis. Esse retorno a gente volta, em princípio, à Revolução Cubana, liderada por Fidel Castro, Che Guevara, Camilo Cienfuegos, vitoriosa em 1º de janeiro de 1959, quando derrubou o governo, a ditadura Fulgêncio Batista. Porém, eu vou fazer um retrocesso um pouquinho maior para poder entender, né, o porquê das origens dessa Revolução Cubana, qual o seu sentido inicial e como se transformou. Então, a gente vai voltar para o processo da independência política de Cuba, tá? E as relações com os Estados Unidos. Cuba, no final do século XIX, era uma das poucas regiões do continente americano que ainda era colônia da Espanha, assim como Porto Rico, assim como ainda havia algumas colônias inglesas, holandesas e francesas na América, as Guianas, por exemplo, só para citar. Tá? Havia o caso espanhol, havia uma forte presença ainda ali na região das Antilhas, na região do Caribe. E havia movimentos, evidentemente, pela independência cubana, patriotas cubanos, José Martí, muito importante nessa luta, porém, tá, eles não conseguiam derrotar o domínio espanhol. Tá? O governo espanhol chegou a pensar em dar uma certa autonomia aos cubanos, mas havia um movimento armado que o governo espanhol retrucava também de forma violenta contra esse movimento independentista. Nos Estados Unidos, principalmente depois, né, que houve a expansão para o oeste praticamente completada, as ferrovias, né, completando-se também em 1892, os 5 troncos ferroviários intercontinentais, alguns setores da elite norte-americana começaram a identificar a necessidade de um expansionismo para a América Central e para a região do Caribe, e viam a questão do domínio espanhol ainda como um resquício de colonialismo que lhes podia favorecer. Nesse sentido, inicia uma campanha, tá, de defesa da liberdade da América, retomando as teses da doutrina Monroe, só que dessa vez de uma forma agressiva, a América para os americanos, ou seja, europeus fora da América, e nesse sentido, o secretário da Marinha, que posteriormente será inclusive presidente dos Estados Unidos, Theodore Roosevelt, era um dos grandes defensores. Além disso, havia, por incrível que pareça, vai ser muito importante nesse processo, tá, da guerra hispano-americana, uma disputa entre dois donos de jornal, dois empresários do que começa a se chamar de mídia de massa americana, Randolph Hearst e Pulitzer, a respeito de como chegar, qual dos dois grupos jornalísticos chegaria a produzir 1 milhão de jornais diariamente. E para isso, né, a ideia de uma imprensa popular passou a ser fundamental. E a guerra, o estímulo a uma guerra contra a Espanha, eles perceberam que vendia jornais. Então, foi uma guerra também muito estimulada nos Estados Unidos por essa imprensa de Randolph Hearst e de Pulitzer, e a partir de interesses próprios locais, eles, a ideia de vender jornais, isso, eles estimulam, né, o nacionalismo dos norte-americanos, principalmente depois do episódio da explosão de um navio norte-americano, o Maine, né, que estava próximo, estava ancorado na ilha de Cuba, num porto espanhol, perto, próximo a Santiago de Cuba. A explosão desse navio, que matou 256 marinheiros norte-americanos, era um navio de guerra, né, foi atribuído pelos jornais, sem nenhuma prova efetiva, a uma ação espanhola. E a partir daí,
a exigência de uma reação do governo norte-americano. O governo norte-americano pressiona o governo espanhol, que tenta um acordo, mas no final das contas vem a declaração de guerra, e da declaração de guerra, a vitória norte-americana contra os espanhóis gerou a independência de Cuba, a situação de Porto Rico também saindo do domínio colonial espanhol, e a mesma coisa ocorreu nas Filipinas, onde também houve combate entre norte-americanos e espanhóis. Ao final das contas, os Estados Unidos expandiram a sua área de influência, o seu domínio, estabelecendo um protetorado, na verdade, uma situação colonial nas Filipinas, e em Cuba, apesar da independência política, a permanência de forças militares dos Estados Unidos na ilha e a imposição dentro do Tratado de Relações Permanentes Estados Unidos-Cuba, em 1903, da chamada Emenda Platt, que era uma legislação americana, feita por um senador norte-americano chamado Platt, e que permitia que, se os interesses norte-americanos fossem prejudicados na ilha, os Estados Unidos tinham o direito de fazer uma intervenção militar para recompor esses interesses, mostrava que Cuba, na verdade, estava completamente subordinada, apesar de independente politicamente, aos interesses dos Estados Unidos, particularmente do empresariado norte-americano. Dentro da Emenda Platt, havia a concessão da da região de Guantánamo, da Baía de Guantánamo, para a montagem de uma base militar da Marinha norte-americana, que existe até hoje, é território norte-americano dentro lá da ilha de Cuba. De qualquer forma, a partir daí, investimentos norte-americanos se fizeram em várias áreas, no setor turístico, hotéis, cassinos, no setor da diversão, portanto, mais amplamente, no setor açucareiro, na questão do tabaco, que eram as grandes produções cubanas, o açúcar e o tabaco. Então, e também a montagem de refinarias de petróleo, já que Cuba não tinha petróleo no seu território, comprava petróleo norte-americano e era refinado por empresas norte-americanas na ilha. Tá? Ou seja, a ilha de Cuba praticamente economicamente era uma dependência dos Estados Unidos. A instabilidade política cresce na década de 30, efeito da crise de 29, tá? E uma sucessão de governos militares, até que o militar chamado Fulgêncio Batista dá um golpe de Estado, se proclama ministro das Forças Armadas, do Exército, e ele praticamente é a figura por trás dos presidentes da República, com um projeto aparentemente nacionalista, né, naquele momento. Ele elimina a Emenda Platt, nesse sentido, aparentemente, Cuba está se libertando do domínio norte-americano. Em 1940, o próprio Fulgêncio Batista se elege presidente da República, elabora uma Constituição bastante liberal. Nessa época, é a época da Segunda Guerra Mundial, apoia os Estados Unidos na guerra contra o nazifascismo e deixa o governo acusado, quando completa o mandato, mas com suspeitas de enriquecimento ilícito, vai para os Estados Unidos, mora um período nos Estados Unidos, mas não se afasta da questão da política cubana. Quando retorna, em 1952, para ser candidato à presidência da República, outra vez, percebendo que existe o risco de perder as eleições, articula com setores do Exército um golpe militar, toma o poder, faz umas eleições, promove eleições completamente fraudadas, em que basicamente ele era o único candidato, e se torna então o novo presidente cubano. Rasga a Constituição de 1940, que ele próprio tinha feito, e começa a impor um regime cada vez mais duro, ditatorial, perseguindo seus adversários, considerado pelos adversários e até mesmo pelo próprio embaixador norte-americano como um governo bastante corrupto. Diante dessa violência, diante dessa situação de impossibilidade de uma oposição aberta, começam processos de radicalização. E nessa radicalização, diversos grupos surgem, um deles, organizado, entre outras pessoas, por um advogado, filho de um empresário da elite cubana, mas contrário à ditadura, chamado Fidel Castro, é esse
recém-formado estudante de Direito, ele e seu grupo tentam invadir o quartel Moncada na cidade de Santiago de Cuba. A ideia era pegar armas, né, para poder iniciar um processo de guerrilha. Tá? Esse ataque foi um fracasso total, praticamente todos foram presos, quem não foi morto foi preso, entre eles Fidel Castro, que está aqui preso, prestando declaração no inquérito militar a respeito do acontecimento. A seguir, ele vai para um julgamento, vão a um julgamento, esse julgamento é um julgamento em que a imprensa internacional participa. Fidel Castro, na sua defesa, como ele era advogado, ele faz a sua própria defesa, ele argumenta que os povos têm o direito de se rebelarem contra governos tirânicos, que era não uma tese socialista, e é isso que eu quero que fique claro para vocês perceberem. No início do processo, Fidel Castro é um nacionalista cubano. Tá? Ele quer para Cuba, e essa era um pouco a visão dele naquele momento, aquilo que os norte-americanos tinham dentro dos Estados Unidos, o direito, né, de explorarem a seu favor os seus recursos naturais em benefício da sua sociedade, as suas riquezas. Então, a defesa que ele faz não é uma defesa baseada em ideias socialistas, é a defesa baseada em princípios iluministas, em princípios que fizeram parte da Declaração de Independência dos Estados Unidos, o direito de rebelião contra governos tirânicos, como a liberdade é o maior bem que o indivíduo pode ter. Se um governo tenta tirar a sua liberdade, ele tem o direito de rebelião contra ele. Foi condenado, junto com todos os outros, mas a pressão internacional e interna se fez, esses presos foram anistiados e exilados no México. Foram para o México e ali, aqui está Fidel Castro, de óculos escuros aqui atrás, tudo bem? Fidel Castro, então, ele organiza, junto com outros exilados cubanos, um movimento, qual será denominado Movimento 26 de Julho. Tá? O Movimento 26 de Julho, o nome tem um sentido. Tá? O sentido é 26 de julho foi a data do ataque fracassado ao quartel de Moncada, em Santiago de Cuba. Então era para lembrar aos cubanos, à população cubana, que aqueles que fizeram aquele ataque foram julgados, condenados, anistiados, continuavam na luta e, fazendo treinamento militar, conseguindo armas no próprio México, eles vão voltar a Cuba, vão realizar um desembarque na ilha de Cuba, serão cercados pelo exército cubano e vão se refugiar em Sierra Maestra, uma região montanhosa da ilha de Cuba, onde a presença do governo era menor em termos de controle. E ali vão estabelecer, né, a tática da guerrilha, baseada no foco guerrilheiro, não dar combate frente a frente direto aos seus adversários, que no caso era o exército legalista do governo Batista. Perfeito? Ora, essa tática da guerrilha, né, conseguiu apoio de camponeses da região, a guerrilha foi se alastrando, porém, vamos deixar claro, não vamos cair no mito de que a Revolução Cubana foi um grupo de jovens com um ideal na cabeça que foi para Cuba, desembarcou, pegou em armas e derrotou o mal, que seria, no caso, a ditadura batista, porque estava do lado certo da história. Em Cuba havia outros movimentos de oposição nas cidades, partidos políticos que, embora ilegais, atuavam com greves, passeatas, boicotes, e que, junto com a guerrilha, tá, por uma outra forma de luta, se voltavam e diminuíam a força do governo Batista, criavam uma situação de enfraquecimento do governo. Perfeito? Enquanto a guerrilha armada avançava pelo interior de Cuba, em direção à capital Havana, tá, a perda de consenso em diversos setores da sociedade fazia com que o governo Batista se enfraquecesse. No Réveillon, 31 de dezembro de 58 para 1º de janeiro de 59, o governo Batista cai. Batista, na festa de Réveillon, quem tiver curiosidade, no filme O Poderoso Chefão 2, se eu não estou enganado. Se não for o 2, é o 3, mas com quase certeza que é o 2. Tá? Existe a cena inicial, uma das cenas iniciais do filme, que na festa de Réveillon, o ditador Batista
para a música, informa que ele vai se retirar de Cuba, foi para a República Dominicana, e porque a guerrilha estava se aproximando da capital e o governo não tinha condições de impedir que isso acontecesse. Então, em 1º de janeiro de 1959, formou-se um governo revolucionário em Cuba, liderado inicialmente por Urrutia, e posteriormente, quando Fidel Castro chega à capital, ele vai se tornar o primeiro-ministro e, na prática, depois vai englobar o cargo de presidente. Mas isso nós veremos no nosso próximo, na nossa próxima gravação, na próxima aula gravada. Tá? Vou aqui, mais uma vez, voltar para me despedir de vocês, agradecendo a paciência de terem acompanhado essa aula toda, esperando que tenha sido útil e desejando a todos saúde, paz, tranquilidade, e a vocês e a toda a família. Um abraço.